Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Vamos ler aqui no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 20. Vamos ver o que Paulo queria dizer, né? Vamos ouvir o que Paulo queria dizer aqui em Efésios, capítulo 6, versículo 20. Que fala que ele é embaixador até mesmo em cadeia, né? Embaixador até mesmo em cadeia. O que é ser um embaixador, né? O que é ser um embaixador? Primeiro, o embaixador é um funcionário diplomático da mais alto escalão do governo federal, o qual tem como objetivo representar o seu país atuando dentro de outra nação e em outras internacionais, o qual é subordinado apenas ao presidente da República. O que significa subordinado? Papel secundário na hierarquia, inferior e dependente de alguém. Ele dependia de alguém ou de alguma pessoa. Ele cumpria ordens, né? Então, isso que é um embaixador. Então, Paulo era um embaixador em cadeias, né? Então, a função do embaixador é representar o seu país, né? A sua nação, representar o presidente, enfim. Então, apesar de ser uma autoridade, ele cumpre ordem, né? Ele cumpre ordens. Então, Paulo estava ali como embaixador de Cristo, né? Estava representando Cristo. Então, isso que significa embaixador. Ele estava representando a pessoa bendita de Jesus ali na cadeia, né? Apesar de ele estar preso, mas ele não tinha perdido a sua autoridade, né? Sua autoridade, né? Até mesmo ele poderia estar sofrendo até mesmo perseguições das igrejas por estar naquela situação, né? Por estar preso, né? Você é cristão, é evangélico e está nessa situação, está preso. Então, para muitas pessoas, um cristão não pode passar por momentos difíceis, não pode, né, passar por momentos contrários. O cristão tem sempre que viver de regalias e ter uma vida boa, enfim, não tem problema, não passa por problema. Então, gente, isso que Paulo queria dizer, que apesar de ele estar naquela situação, ele continuava sendo a autoridade de Deus e continuava sendo um embaixador de Cristo, até mesmo em cadeias, não só nas igrejas, mas em cadeia, que ele fundou várias igrejas, ele tinha esse dom, né, de fundar a igreja, de atravessar países, nações, enfim, porque ele era um embaixador, né? Então, em outras palavras, o embaixador é um cargo político internacional. Em caso de uma guerra, ele é acionado. É um cargo tão importante que, se um presidente for na guerra, ele é morto, mas o embaixador não. Ele negocia questões, né, do seu país, os interesses políticos, né? O que faz o embaixador? Ele cuida da parte democrática, né? Cuida da parte democrática. Por isso que Paulo abria a igreja, porque ele com essa intenção, né, de abrir igrejas e melhorar a qualidade dos cristãos, fundar a igreja e fazer com que os irmãos tenham um lugar particular ali para buscar Deus. Então, isso é uma parte democrática, né, que Paulo buscava na parte espiritual, em construir templos, principalmente para os irmãos se reunir para adorar a Deus, né? Então, os cultos servem para isso, nas igrejas, para reunir, para buscar a Deus, para adorar a Deus, né? Hoje em dia tem outros interesses, né? Interesses econômicos, enfim, vários interesses, mas
O interesse principal mesmo é buscar a Deus, é orar, é buscar a Deus, é ter comunhão com os irmãos. Para isso que a igreja foi feita. A igreja somos nós, mas a gente fala do templo, né? Por isso que o templo foi para ter reunião, para buscar a Deus. Então esse era o intuito de Paulo, fazer com que abrir as igrejas para as pessoas se reunir e ter um particular com Deus, ter um momento de intimidade, íntimo com Deus, né? Não é o que acontece hoje, que usa a igreja para parte, como é que se diz, para a parte financeira, né? Para, enfim, para os seus próprios interesses, né? E não o interesse que é de Cristo, que é do Evangelho. Então, a principal função dele de um embaixador é defender a soberania e os interesses do seu país, o qual pode envolver assim temas como economia política, cultural e educação, né? É uma categoria mais importante, grau mais elevado de quem representa diplomaticamente, né? Então a gente vê aqui que é um cargo elevado, né? Um cargo importante, né? No caso de Jesus do céu, aqui na terra é uma autoridade, né? Nós somos embaixador de Cristo aqui na terra para representar o Senhor. Então você é um embaixador, todos nós somos embaixadores de Cristo. Mas que cumpria a ordem, né? Apesar de ele ser uma autoridade, ele cumpria a ordem, assim como nós cumprimos a ordem de Cristo. Apesar da gente ser uma autoridade aqui na terra, a gente cumpre a ordem de Cristo, né? Atos 9, 5, Atos 9, capítulo 9, versículo 1 ao 5. Paulo pediu carta ao sumo sacerdote, Saulo, né, pediu carta ao sumo sacerdote e foi. Então ele era um embaixador, né? Ele pediu carta ao sumo sacerdote para ir a Damasco, perseguir os cristãos. Na época ele não era convertido. Então antes de Paulo se converter, ele já era um embaixador. Era um embaixador de Roma, dos judeus, né? Ele pegava a carta com o sumo sacerdote para perseguir os cristãos, as igrejas, para ir para outra cidade, até mesmo para outro país. Atos 26, 14. Rei Agrícola estava preso e explicando ao rei, né? Na época do rei Agrícola, né? Estava preso e estava explicando ao rei sobre a sua convenção, né? A sua convenção ali em Atos 9:5, que nós acabamos de falar. Aguilhões significa, quando ele foi para Damasco, que Jesus apareceu para ele, disse: duro é para ti lutar contra os aguilhões. Então aguilhões é uma resistência, né? Ele estava resistindo a Deus, ao Espírito de Deus, à palavra de Deus, né? Que Jesus disse para ele: duro é para ti resistir contra os aguilhões. Isto nos dá a entender que Saulo ou Paulo já havia ou estava sendo avisado sobre a salvação, né? Isso significa que não era a primeira vez que Jesus tentava falar com Paulo ou converter Paulo dos seus maus caminhos, né? Então aqui significa que Paulo já vinha sendo alertado acerca do Evangelho de Deus, né? Que a Bíblia não relata se era pelo próprio Jesus, mas ele estava resistindo a Deus, resistindo ao Espírito Santo. Isso significa que aqui em Atos 9, quando ele se converteu, mas antes disso ele já vinha sendo alertado, avisado por Deus que, né, que o que ele estava fazendo era errado, que ele tinha que se converter, né, dos seus pecados. Então quando Jesus falou com ele, ele ouviu a voz de Jesus. Isso significa que Jesus já tinha falado com ele outras vezes, outrora, né, antes disso. E era como se alguém estivesse pregando para ele.
mas o coração dele era duro. Isso estava causando sofrimento para ele mesmo. Saulo estava sofrendo. Isso significa também que ele estava sofrendo, né? Que de alguma forma aquele ódio dele, né? Aquele ódio dele é que ele não queria e estava resistindo ao Espírito Santo, mas que isso estava lhe causando sofrimento, né? Porque o aguilhão ele causa isso, causa sofrimento. Aguilhões eram uma vara de madeira com uma ponta de ferro para espetar o boi, o animal, para ele andar e seguir em frente. Tinha uns que era de ferro, todo de ferro. O dono do boi, o animal usava quando o boi não queria obedecer às suas ordens, né? Ou intenções. Então a gente vê aqui que os arquilhões, né, em Atos 26:14, vemos que ali era o chamado dele, né? Era o chamado dele, arguilhões, é porque ele estava resistindo. Então arguilhões era usado para ali coisar o animal. Deus estava chamando de alguma forma Paulo, né? Ou Saulo. Juízes 3:33. O aguilhão tinha 2,5 metros, né? 2,5 metros. E diz que sem ar matou 600 filisteus com um arguilhão, né? Era uma ponta de ferro usada para futucar, né? Futucar ou espetar o calcanhar do boi, né? Que ficava na carroça. Lá na época eles chamavam de carro, né? Porque tinha os pneus de madeira e etc. Com 2 bois. Então, para que servia o arguilhão, né? Para que servia o arguilhão? Primeiro, para condução, conduzir o boi, ponto de partida do animal, né? Um ponto de partida do animal. Segundo, limpeza, para limpar as fezes, e limpeza das rodas do carro ou da carroça, né? Terceiro, disciplina. Terceiro, disciplina, porque eles davam coices e ficava parado ou parava no meio do caminho. Aí era usado o arguilhão para fazer o boi andar, né? Então quando o boi parava, eles usavam no calcanhar do boi para o boi andar, né? Então servia também para disciplinar, era uma disciplina. Era uma disciplina. Então, aqui fala que era usado o aguilhão para fazer o boi andar. Então Saulo estava tendo retaliação. Saulo não tinha opção. Então isso significa que Paulo não tinha opção. Ou ele aceitava Jesus ou ele aceitava. Não tinha como ele voltar atrás, né? Então ele estava sendo disciplinado, estava tendo uma limpeza, estava também servia condução. Jesus estava conduzindo ele através dos aguilhões. Então significa que antes dele se converter em Atos 9, ele já vinha sendo disciplinado por Jesus. Jesus já vinha falando com ele, né? De alguma forma, já vinha alertando ele sobre a salvação. Mas ele estava com o coração duro. E isso estava trazendo dores. Era isso que Jesus queria dizer a ele, né? Saulo não tinha para onde correr, ou seja, ele não tinha o livre-arbítrio, né? Ou o direito de escolha. João 14,6. Ele não tinha como fugir. Por isso Jesus usou essa palavra de arguilhão, né? Então, aqui fala, né? Deus não fala nem com a gente pessoalmente. Falou com Paulo, que não era cristão. Com a gente, Deus fala em visão e em revelação e através do Espírito Santo. E sonhos, né? Em sonhos e pela palavra de Deus. Mas pessoalmente, em pessoa não, né? Mas com Saulo falou
E tem outros casos, né? Outras histórias. Então, a gente vê aqui que apesar de Paulo não ser cristão, mas Deus falou com ele. Então isso significa que Deus ele fala também com pessoas que não são cristãos, não são evangélicas, né? Que Paulo não era cristão, não era convertido, mas Deus apresentou para ele e falou com ele, né? Então ele já vinha falando há muito tempo, já vinha falando há bastante tempo já com ele. Só que ele estava resistindo isso, ele estava sofrendo de alguma forma. Chegou até a dizer que tinha espinho na carne, que tinha isso, aquilo, outro. Então, o aguilhão era para isso, para corrigir o animal, né? Era para o senhor o dono guiar o animal, fazer ele andar. Então era isso. Obrigado.